Lucas 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Meu irmão, orar é bom, mas não é fácil. Verdade ou não é? A hora que você se propõe a orar, você lembra de muitas coisas que você esqueceu de fazer. Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Ou você é interrompido por alguma emergência. Orar é um grande desafio, mas a oração é uma chave. Tanto é que também o apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, como nós lemos domingo passado, verso 16, a segunda parte, ele fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um filho de Deus, de uma filha de Deus, justificado, lavado pelo sangue de Jesus, é poderosa e eficaz. Por isso que a hora que você se propõe a orar, o inferno se levanta. Porque Satanás, ele sabe da eficácia e do poder da oração. E Jesus fala: olha, é importante orar e nunca desanimar. Por isso que a fonte nos convoca em campanhas como essa, nos encoraja coletivamente, entramos numa intensidade maior de oração. Quem teve a oportunidade de estar conosco de domingo a domingo, levanta a mão. O corpo cansa, a agenda aperta, mas o benefício vem. Também Jesus ensinou isso aos discípulos, a importância de sempre orar e não desanimar, porque ele já sabia que Satanás ia lançar setas para nos desanimar. E lá em Mateus 16 revela para nós que a chave da vitória, do reino, da manifestação, da libertação, da cura, do governo, da autoridade de Deus é oração. Mateus 16, verso 16, Pedro falou a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele respondeu, Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque foi revelado não por carne e por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Como? Como que nós vamos expulsar toda ação maligna que se levanta contra nós? Na igreja. E a palavra diz: e as portas do inferno não prevalecerão. Eu darei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. A oração é a chave, amém? Isaías também 22 e 22, dar-te-ei a chave de Davi. A porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Elias fechou a porta, 3 anos e meio não choveu, porque ele orou insistentemente, porque ele fez o que Jesus ensinou aqui, através da parábola. E depois Deus falou: Elias, agora ore e declare que haverá chuva. E ele orou novamente, insistentemente, 7 vezes, colocou a cabeça sobre os joelhos no Monte Carmelo, até que apareceu uma pequena nuvem e houve uma chuva torrencial, e os frutos vieram, a bonança veio, aquilo que ele desejava para Israel aconteceu. Orar e não desanimar. Às vezes o desânimo vem. Por isso que Jesus falou as condições mais desfavoráveis naquela parábola. Uma mulher viúva, sem influência, vulnerável. Na sociedade daquela época, a mulher era menos valorizada.
E a palavra diz que o juiz não temia a Deus e era um juiz que não tinha nenhum desejo de fazer justiça e muito menos de ajudá-la. Então Jesus mostrou que as condições eram mais desfavoráveis, mas aquela mulher insistiu a tal ponto que aquele homem insensível, que tinha autoridade para atender o apelo dela, ele falou: eu não vou atender porque eu quero ajudá-la, mas eu vou atender por causa da insistência. Uma tradução fala por causa da importunação, porque em todo momento esta mulher está clamando, está me importunando. Meu irmão, quem quer importunar o inferno e quem quer alegrar o coração de Deus? Porque você não vai parar diante das diversidades. Não é fácil separar uma agenda de uma semana e estar na igreja em oração, mas você perseverou e Deus vai te honrar. A nuvem já está surgindo. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos no caminho da oração? Primeiro, às vezes os sentimentos que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, nós não temos nenhuma vontade de orar. A desilusão, o desencantamento, o sentimento de injustiça, de decepção, de amargura, de frustração. Mas Jesus fala: ore, ore independente disso, porque é isso que vai mudar a sua história, é isso que vai mudar a história da sua casa, é isso que vai mudar a história da sua vida. Irmão, a nossa oração a Deus é para que Ele possa desfazer toda a ação do inimigo contra nós, contra os nossos sonhos, contra a nossa família. O juiz é Deus, mas Ele é um juiz justo, benigno e bom, e misericordioso. E Ele nos elegeu em Cristo para realizar em nós uma vida plena, uma plenitude de vida. Mas existe no processo o adversário, que veio roubar, matar e destruir. E o que vai trazer a justiça sobre a sua casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, é a intensidade da oração. Deus falou para Daniel, o anjo chegou no 21º dia, setembro nós vamos ter 3 semanas, jejum e oração, campanha de Daniel. Quem vai fazer? E Daniel insistiu 21 dias, jejum de manjares e oração. Oração. E a palavra diz que no 21º dia, o anjo se manifestou e ele falou: desde o primeiro dia que você acreditou, que você clamou, houve resistência, principado me resistiu, mas a sua oração fortaleceu e a sua oração abriu os céus e trouxe a vitória. Meu irmão, Jesus está ensinando. Ele está ensinando: olha, não deixe a amargura, o ressentimento, a dor te calar. Você que está anotando 1 Samuel capítulo 1, verso 10, eu não vou abrir, vou citar. Ana, ela foi ao templo, todo ano ela vinha com seu esposo e a sua rival, e apesar de ser irritada, provocada, humilhada pela sua rival, a tal ponto que ela ficou de amargura de alma, ela não deixou de ir ao templo, e ela não deixou de orar, e ela orou em amargura de alma, mas chegou o dia da alegria. Fala: aquele que ora em dias de aflição, em dias de luta, viverá dias de celebração e de bonança. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Quem semeia com lágrimas, voltará com júbilo.
Meu irmão, não deixe de orar. Outra situação que tenta nos desanimar e nos impedir de continuar orando é quando há o silêncio e nós não vemos resultados. Elias orou 7 vezes. Da primeira à 6ª vez, nem uma pequena nuvem. Mas ele orou a 2ª, ele orou a 3ª, ele orou a 4ª, ele orou a 5ª, ele orou a 6ª, e na 6ª não era um grande sinal. A tal ponto que o servo dele falou: olha, tem uma pequena nuvem, mas para quem tem fé em Deus, uma pequena nuvem vai ser um manancial. Quem crê que uma pequena nuvem se torna um manancial? Por quê? Porque você não desanimou, você não abandonou. Deus é o Deus do impossível. A palavra nos mostra que Elias orou. A palavra nos mostra que em momentos difíceis, homens e mulheres de Deus oraram diante do silêncio. Outro aspecto que eu queria destacar, meu irmão, minha irmã, a hora que vem algumas notícias e algumas situações que te surpreendem, extremamente desagradáveis. Davi em Ziclag, sua aldeia incendiada, sua esposa e filhos cativos. Mas aí ele falou para o sacerdote: traz o éfode, vamos congregar, vamos buscar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. E Deus falou: levanta, Davi, persegue, porque você vai alcançar os teus inimigos e você vai recobrar tudo aquilo que foi perdido. Meu irmão, aquilo que o inimigo planejou para te envergonhar, se nós estamos na igreja e oramos, Deus vai retirar a vergonha, vai frustrar o inimigo e vai te dar a vitória. Por isso que Jesus falou: ore, não deixe o desânimo, não deixe a tristeza, não deixe a dúvida dominar o seu coração. Haverá resistências, haverá dificuldades. E aí no verso 2, voltando em Lucas 18, a parábola, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Meu irmão, eu creio aqui que esse juiz, não iníquo, mas bondoso, misericordioso, é o nosso Deus. E a igreja é a eleita, ela não é a viúva, ela é a escolhida. A igreja pela qual Jesus derramou o seu sangue, a igreja onde nós estamos orando e aprendendo a exercer e liberar a fé, está diante do Pai falando: anula toda a obra do diabo contra a minha casa, contra a minha vida, contra os meus sonhos. Faz justiça e libera a abundância que o Senhor prometeu. Pode ter um período de silêncio, pode ter um período de ressentimento, pode ter um período de adversidades, mas ore, não desanime, não se afaste da igreja, não se afaste da presença, não deixe cair a intensidade de oração, porque o Senhor falou: é importante orar, porque a oração é a chave. É simples, mas não é fácil. Fala comigo: é simples, mas não é fácil. Mas o Senhor está conosco. O Senhor fortaleceu Elias, não precisa repetir. O Senhor encorajou Elias, falou: olha, não chegou o fim, continua fazendo a obra, as dificuldades vão passar, a tempestade vai passar, vai chegar a bonança, os dias de aflição vão passar, vai chegar os dias de fartura e de celebração. Por quê? Porque você perseverou, porque você orou. E a palavra diz:
Por algum tempo o juiz se recusou a fazer justiça àquela mulher, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens. Jesus colocou as situações mais adversas, mas no nosso caminho, da nossa oração, as potestades, os demônios se levantam, mas Deus está do nosso lado. Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. A nossa oração, ela não importuna Deus, ela alegra o coração de Deus. Aquela viúva de Sarepta, ela foi atrás de Jesus falando: liberta minha filha, liberta minha filha. E os apóstolos ficaram impacientes: manda ela embora. Jesus não mandou. Manda essa mulher embora, Senhor, ela está importunando. Ele estava debaixo ali de um sentimento, não tinha o discernimento que Jesus tinha. Mas Jesus não mandou ela embora. Jesus falou: olha, mulher, eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas aí ela insistiu, e Jesus estava torcendo, irmão. Quando eu vejo o contexto, quando eu vejo a palavra, quando eu vejo os evangelhos, Jesus estava falando: não desiste, não desiste, continua, vai legitimar a sua resposta, vai abrir a janela para a sua resposta, eu quero te atender, eu quero mostrar a sua fé. E o Senhor está falando: não desiste, não desiste Ana, não desiste Davi, não desiste Moisés, não desiste você agora na fonte da vida, porque Ele está vindo, Ele parece que demora, Ele parece que está em silêncio, o ressentimento vem, a dor vem, mas Ele está vindo. O Senhor fala: não esmoreça, não desanima, continue orando. E a prova disso, verso 6, e aí o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz justo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Meu irmão, você não é rejeitado, você é escolhido. Você não importuna, você agrada. Deus está vindo em socorro da igreja, Deus está vindo atender o clamor da igreja, Deus vai resplandecer a luz aonde há trevas. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. O Senhor lançou a pergunta, e aí no verso 8 Ele mesmo responde: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça depressa. Aleluia. O meu Deus fará justiça para anular todo opróbrio, toda vergonha, toda ação do diabo contra a minha vida, contra a realização das promessas de Deus na minha vida. O meu Deus fará justiça, e eu vou orar como Elias, com perseverança, confiante, sem desanimar, até ver a glória de Deus se manifestar. Quantos podem dizer amém?